noite, meu nome é Nairana, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Mensageiros do Bem e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Antes eu vou passar alguns recadinhos da coordenação da casa. Os atendimentos presenciais e as atividades da casa permanecem suspensos sem prazo determinado. Todas as segundas-feiras, como de praxe, às 8 horas da noite no canal do YouTube, será realizada a palestra pública e depois, para aqueles que têm a irradiação, que já foram orientados anteriormente, às 9 horas acontece a irradiação. Por isso, deixem uma água para fluidificar e aguardem mentalizando a casa espírita, os bons espíritos, fazendo uma prece, pedindo tudo aquilo que vocês estão necessitando para o seu anjo da guarda e assim serão auxiliados. Permanecem às terças, quartas e quintas às 8 horas até às 9 horas da noite, os grupos de estudos que estão ocorrendo pelo WhatsApp. Então eu vou convidar a todos para fechar os seus olhos e vamos rogar a proteção dos bons espíritos, do nosso Mestre Jesus, pedindo para que durante esse momento tenhamos paz, harmonia, que a nossa casa receba toda essa energia dos nossos amigos espirituais, que sejam suas energias renovadas, que tenha luz, que nós também possamos elevar nosso pensamento ao planeta Terra e que assim possamos fazer todos uma corrente de bem para que possamos mudar a energia do mundo. Assim seja. Então hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. Qual é o objetivo dessa parte do Evangelho que ela é tão importante? Vocês vão entender por que ela é tão importante para a doutrina de modo geral. O objetivo dela, desse capítulo, é principalmente trazer a doutrina cristã como uma resposta, uma consolação ao nosso sofrimento. Mais do que isso, o capítulo nos mostra a necessidade da dor, seja ela de qual ordem for, a necessidade de passarmos pela dor e a necessidade também da busca pela consolação dessa nossa dor, né? Por nós buscarmos, através da doutrina cristã, do amor de Cristo, uma forma de passar por essa dor e com ela a gente resgatar o que ficou perdido durante dentro da nossa conduta. O capítulo 6 ele é dividido em 3 tópicos: o jugo leve, o consolador prometido e o advento do Espírito da Verdade. O jugo leve. Eu vou ler para vocês uma passagem de Mateus no Evangelho para a gente conversar um pouquinho sobre o que quis Jesus dizer com o jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 a 30, os versículos. O que Jesus quis dizer com o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Ele quis dizer que é junto dele que nós vamos aliviar as nossas dores, sejam elas físicas, psicológicas, as misérias, as decepções, enfim, as dores de toda ordem que nós aqui na Terra precisamos passar. E como que ele diz que ele vai nos ajudar para que esse jugo seja leve, para que nós possamos aliviar as nossas dores? E ele fala:
Vocês precisam ter obediência às minhas 3 leis: justiça divina, amor e caridade. Quando ele fala de justiça divina, é muito simples, né? A gente entender sempre que Jesus está acima de tudo, que é a justiça dele, é a sua bondade acima que rege tudo isso. E que embora em algum momento nós estejamos sofrendo, é porque nós precisávamos daquilo para que a gente possa passar, para que a gente possa evoluir. E que Jesus está sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Quando ele fala em amor, nós temos que lembrar da tríade do amor, que é o amor a Deus, amor a si próprio e amor ao próximo. Então, quando nós exercitamos essa tríade de amor, nós também chegamos mais próximos de Deus. Quando ele fala em caridade, então, nós temos que pensar que a caridade ela está diametralmente ligada a muitos outros sentimentos, muitas outras condutas que Jesus também prega, que é a humildade, é a bondade, é a paciência, novamente o amor, né? E ao mesmo tempo, quando nós estamos próximos da caridade, nós nos afastamos daqueles sentimentos que precisam ser deixados de lado, que precisam inclusive deixar de existir, que é o ódio, a ganância, a violência, a inveja, né? Tantos sentimentos que ainda assolam o nosso país e que Jesus diz, volto a repetir, estejam mais perto da minha lei, das leis de obediência que eu prego, que são tão simples: justiça divina, amor e caridade. Mas então como nós vamos obedecer essas leis de Deus? A gente tem que começar dentro da nossa casa, né? Dentro das instituições que nós frequentamos. Então quando você vai até um templo religioso que frequenta, a nossa casa espírita, esteja ali de corpo presente, se conecte consigo mesma, busque seu anjo de guarda, feche seus olhos, faça uma autoanálise, veja o que você está fazendo, quais são as suas condutas para que chegue próximo de Deus, para que exerça o amor, para que exerça a caridade. Dentro da sua residência, a mesma coisa. Dentro da sua família, você está estendendo as mãos para o seu companheiro, sua companheira, para os seus filhos, para os seus pais. Você também, qual é a forma que você trata os animais de estimação da sua casa, que também são importantes, os seus vizinhos, as pessoas do seu convívio, dentro do seu trabalho. Tudo isso é exercer as leis divinas. Tudo isso é exercer a caridade, o amor, quando a gente tem um olhar de compaixão pelo próximo que está precisando. Não existe milagre sem que antes nós tenhamos, de alguma forma, contribuído para isso. Então, quando nós falamos que aconteceu o milagre da cura de uma doença que estava nos acometendo, é porque nós merecemos, porque nós estávamos perto dessas leis divinas, porque nós estávamos exercendo as leis de Deus, o amor, a caridade, e lembramos sempre que esses milagres eles só acontecem em razão da justiça divina. O segundo tópico do capítulo 6 fala do Consolador prometido. Eu vou ler outra passagem do Evangelho agora de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus então promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade.
Então, quando Jesus estava lá, quase sendo crucificado, no Monte das Oliveiras, ele olha para os seus apóstolos e fala: vem um outro Consolador, um novo Consolador, aguardai. Então, quando Jesus prometeu um novo Consolador, ele disse: o mundo ainda não o conheceu, não está pronto para entendê-lo, mas ele será enviado pelo Pai para ensinar todas as coisas e relembrar o que será esquecido. Quem é o novo Consolador? O Espírito da Verdade, né? Então, todo mundo ficou se perguntando, os discípulos de Jesus, e Jesus então não nos explicou tudo, não nos falou tudo que era necessário? E a resposta é que não, porque naquele momento a sociedade não estava preparada para ouvir tudo, né? Então, algumas coisas precisavam ser reveladas posteriormente. Além disso, quando ele fala que o novo Consolador auxiliará a relembrar o que foi esquecido, ele quis dizer que a doutrina cristã, tudo que ele pregou, passaria por dogmas, seria incluído em rituais. A humanidade desviaria um pouco o sentido das suas palavras. Então esse novo Consolador, ele viria para novamente alinhar, para novamente trazer a palavra, digamos, simples de Jesus Cristo, sem dogmas e sem rituais. Eis que surge na França, então num momento bastante delicado que a Europa passava, né, de fome, privações, em que as pessoas estavam precisando de uma consolação. Então é nesse momento que surge o novo Consolador. E o novo Consolador não é uma pessoa. O novo Consolador é a doutrina espírita. O que ela vem trazer? O que o novo Consolador, a doutrina espírita, vem trazer? O que eu falei para vocês. Então a primeira coisa é destituir as palavras de Jesus Cristo dos dogmas e dos rituais. A doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada. Além de tudo, ela coloca o indivíduo como responsável por as suas atitudes. Então, a partir daquele momento, acontece havia necessidade de uma renovação moral. E é nesse momento que os indivíduos eles são chamados para a sua reforma íntima. Mais do que tudo, a doutrina espírita, ela mostra o conhecimento das coisas, ela nos dá o conhecimento das coisas, ela nos explica a forma em como se dá o mundo, o que acontece no planeta Terra, nos outros mundos, as provas, as expiações. Ela nos responde de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Ela atribui ao homem, como eu falei antes, a responsabilidade por suas condutas, né? E mais do que tudo, como Jesus já tinha falado sobre o jugo leve, ela consola na justiça, no amor, na caridade, e ela nos informa. Eu trouxe uma passagem que também está no capítulo muito bonita, que fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz constantemente para combater suas más tendências. E era isso que a doutrina espírita trazia. Por fim, o capítulo traz o advento do Espírito da Verdade. Quem é o falado Espírito da Verdade? Na minha opinião, uma das passagens mais bonitas do Evangelho são trazidas por ele. Allan Kardec, o Espírito da Verdade foi apresentado a Allan Kardec como um auxiliador da codificação. Então, quando ele tinha alguma dúvida, quando ele ficava receoso com tudo que estava acontecendo, era o Espírito da Verdade que vinha, que o acalmava, ou que trazia aquela resposta que ele estava necessitando naquele momento. Ele trazia aquele esclarecimento que era necessário para que ele pudesse continuar a codificação. E ele se apresentava dessa forma, como o Espírito da Verdade, né?
Então, Jesus, quando ele fala do Espírito da Verdade, ele fala: ele ficará convosco e estará entre vós. Há algumas... Allan Kardec já disse algumas vezes que acreditava que era Jesus Cristo o Espírito da Verdade. E de fato, existem algumas passagens no Evangelho que, se nós formos analisar, parece que é Jesus Cristo nos falando. Mas o que nos importa saber se de fato o Espírito da Verdade é Jesus Cristo? O que importa é saber que, independente, ele fala em nome de Jesus Cristo. Ele fala em nome de uma falange de espíritos do bem, né? Ele é nosso amigo, ele é nosso anjo de guarda, ele é nosso mentor. Então, o que eu gostaria de convidá-los agora é para que vocês deixem entrar o Espírito da Verdade em suas vidas, que nada mais é do que o amor de Jesus para nós, por nós. Então, deixe o Espírito da Verdade entrar nas suas casas, nos seus trabalhos. Deixe que o Espírito da Verdade os conduza ao jugo leve, à obediência das leis de Jesus Cristo. Que nós lembremos sempre da justiça divina, do amor e de caridade. Dessa forma, com certeza, nós estaremos próximos de Jesus Cristo e nós estaremos exercendo tudo o que Ele nos pediu, nos buscou, e as nossas dores, sejam elas de qual ordem for, elas serão aliviadas. Agradeço esse espacinho de tempo que vocês deixaram com que essa mensagem de Jesus Cristo tenha chegado até vocês, pela atenção dispensada, que aqueles que vão fazer a radiação permaneçam em sintonia, com a aguinha fluidificada próximo, e lembrem sempre de mais uma outra passagem do Evangelho em que o Espírito da Verdade nos fala: amai-vos e instruí-vos.